Nesse vídeo vamos ver 5 fundos imobiliários que estão baratos, que estão descontados na Bolsa de Valores. Vamos entender o cenário econômico atual para ver se vale a pena a gente investir neles. Vamos ver os principais indicadores desses FIs e então decidir se vale a pena a gente incluir na nossa carteira. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são esses FIs que estão baratos. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe em FI, como é que está a tua carteira, quantos por cento está em renda variável e quantos por cento está em renda fixa. E bora lá, vamos primeiro entender o que está acontecendo no cenário econômico atual, em que momentos nós estamos da curva de juros. É muito importante também que a gente entenda essa diferença entre fundos de tijolos e fundos de papel, pois é muito importante que a gente entenda esse momento que nós estamos vivendo para saber a direção aonde que nós iremos aportar o nosso dinheiro daqui para frente. Então eu vou explicar aqui rapidinho e logo em seguida a gente vê esses 5 FIs, vamos analisar os indicadores e logo em seguida também uma lista comparando para ver qual deles está mais barato, qual que seria o mais barato dessa lista. E bom, primeiro a gente tem que entender essa diferença aqui entre os FIs de papel e os FIs de tijolos. Os FIs de papel são aqueles fundos imobiliários que investem principalmente em LCIs e CRIs. As LCIs são letras de créditos imobiliários e os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Eles investem em títulos que estão atrelados ali ao setor imobiliário. Já os FIs de tijolos são aqueles que investem diretamente em imóveis, como por exemplo shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, hotéis. Então ali nós temos imóveis físicos por trás daqueles FIs. Então existe essa diferença e a gente tem que olhar para o cenário econômico que nós estamos vivendo. Nós temos a taxa Selic que está chegando em 14%. Ela veio subindo lá de 2% ainda em 2020 até agora, então nesses 3,75% na última reunião do Copom. E na ata do Copom ele já anunciou que na próxima reunião teremos mais uma alta com uma magnitude menor. Então ainda teremos mais um aumento, mas menor, ali talvez de 0,25%, chegando nesses 14%. O que começa a dar sinais que estamos chegando no fim desse ciclo de alta dos juros. E aí a taxa Selic ela começa a se estabilizar e quem sabe daqui para frente, no médio prazo, essa taxa ela comece a baixar. E aí nesse ciclo de juros nós estamos aqui em cima agora no topo e quem sabe nós vamos começar a baixar de valor. Mas beleza, o que isso interfere nos FIs? Nesse momento, de toda essa alta da taxa de juros, nós tivemos os fundos de papel, de CRIs, pagando muitos dividendos, pois eles foram acompanhando toda essa alta que tivemos na taxa de juros. Então, cada mês, cada reunião do Copom, cada vez que aumentava a taxa Selic, o IPCA aumentando, a inflação descontrolada nesses últimos meses e anos, os fundos de papel, como ele possui títulos que estão atrelados ali ao IPCA, ao IGPM, então eles foram muito beneficiados por todo esse aumento da taxa de juros. E por isso que eles estão pagando tanto e ainda vão continuar pagando por algum tempo. E por outro lado, os fundos de tijolos durante todo esse período eles caíram. Então nós temos a taxa Selic subindo, os fundos de tijolo caindo, a taxa Selic subindo, os fundos de papel subindo. E com esse final do ciclo de juros, então começando a cair, agora no mês de julho nós tivemos uma deflação de 0,68%. Então o índice IPCA, que é o que mede a inflação no nosso país, ele veio negativo nesse mês, o que também indica que estamos chegando nesse final de aumento da taxa de juros, que nós estamos agora, quem sabe, chegando num ponto que nós vamos controlar a inflação e as coisas vão começar a melhorar. Olhando para isso, nós podemos olhar para os fundos de tijolos, que durante todo esse aumento eles caíram. Nós podemos comprar esses fundos de tijolos que estão baratos, que estão descontados na Bolsa de Valores, e é aqui que nós temos essa oportunidade de, quem sabe, investir o nosso dinheiro para ter essa valorização da cota e também com mais dividendos. Então o que eu vou fazer nesse momento, acreditando nessa tese que nós estamos chegando no final do ciclo de juros, eu vou a partir de agora direcionar os meus aportes mensais, pegar também os meus dividendos que eu já recebo dos fundos imobiliários e eu vou fazer então esses aportes em FIs de tijolos. Eu vou investir em shoppings, que foram muito descontados durante toda a pandemia, lajes corporativas, esses prédios comerciais, eles tiveram muita vacância, muitas empresas acabaram indo para o home office, então desistiram daquelas salas comerciais, muitas salas ficaram vagas, então esses setores eles foram prejudicados por toda a pandemia e agora conforme as coisas vão voltando, a realidade que nós estamos vivendo hoje é bem diferente do lá 2020, 2021. As coisas estão voltando mais ao normal, tem essa tendência de também valorizar bastante esses setores. Então, acreditando que nós estamos chegando no final da curva de juros, desse ciclo de alta dos juros e começando agora, quem sabe, no médio para longo prazo, uma baixa nos juros, nós podemos começar a investir então nos FIs de tijolos. E é por isso que na lista aqui nós vamos ver então fundos imobiliários de tijolos. Começando aqui pelo primeiro, que é o HGL
HGRE11, esse é um fundo imobiliário de lajes corporativas, de prédios comerciais, e como eu disse, eles foram muito prejudicados durante a pandemia. Muitas salas ficaram vazias por alguns meses e alguns inquilinos simplesmente foram para casa, foram trabalhar no home office e agora estão começando a voltar. Ele é da gestora Credit Suisse. Nós podemos comprar cotas do HGRE11 com cerca de R$126. O seu valor patrimonial ele gira em torno de R$162. Então existe um cálculo que é feito sobre todos os imóveis daquele fundo imobiliário e então chega num valor que seria ali o correspondente por cota daquele fundo, que ficaria ali então em 162. E o próximo indicador, que é o PVPA, que é o preço, que é justamente o valor ali de 126 dividido pelo valor patrimonial, aquilo que os imóveis valem, aquilo que foi avaliado dos imóveis. Então é feito esse cálculo, pego R$126 dividido por 162 e nós chegamos aqui nesse 0,78. O que indica, o PVPA, ele indica isso, que esse fundo imobiliário ele está descontado. Ele estaria aqui com 22% de desconto, pois ele pegou o preço hoje negociado no mercado e dividiu pelo preço do valor dos imóveis, e isso acabou ficando então um valor abaixo de 1. Quando esse valor, o PVPA, ele fica em 1, significa que o mercado, nós estamos comprando as cotas pelo valor justo daqueles imóveis. Se fica acima de 1, indica que o mercado está mais otimista com aquele FI, ele está pagando até um pouco mais do valor ideal daqueles imóveis. E aqui, nesse caso, ele está abaixo de 1, está com 22% então de desconto. É aqui que nós encontramos então os FIs estão baratos. Seguindo aqui, nós temos um patrimônio líquido nesse fundo imobiliário de quase 2 bilhões de reais. Nós temos 127 mil investidores. O dividend yield do último mês ficou ali em 0,63 ao mês, o que no acumulado dos últimos 12 meses ficou ali em 8,47. Aqui, se a gente for comparar com os fundos de papéis, que estão pagando lá 13, 14%, nós vemos que eles estão pagando menos, claro, mas esse dividendo é um dividendo que vem isento de imposto de renda e a gente está pensando aqui em pegar esses FIs descontados para ter aquele ganho de valorização de cota. Então a gente tem que colocar as coisas na balança e ver se vale a pena a gente investir nesses imóveis, investir nesses fundos imobiliários. E aqui também o último rendimento dele então foi de 0,78 centavos. Então, para cada cota que você tiver aqui do HGRE, ele vai pagar ali uma média de um 0,80 centavos. Um segundo fundo imobiliário que a gente vai ver é o HTMX11. Ele é um fundo imobiliário do setor de hotéis. Esse aqui foi muito prejudicado durante a pandemia. Nós tivemos muitos hotéis que foram simplesmente fechados durante um bom tempo e nesse setor, ele é um setor que está mais descontado. Dentre todos os FIs, todos os setores que nós temos, o setor de hotéis é o que mais está prejudicado. E por isso que nós vemos aqui um PVPA de 0,72. Ele estaria aqui com quase 30% de desconto, pois ainda não voltaram completamente. Esses FIs eles tiveram que suspender o pagamento de dividendos justamente por toda essa confusão que deu com a pandemia, com os hotéis fechados. Mas agora a gente vê que as coisas estão retomando, os hotéis estão ficando cheios novamente, estão quase chegando ali na sua totalidade de vagas ali dos seus apartamentos, dos seus quartos. Então os hotéis estão voltando também aos pouquinhos e ele também vai passar a pagar dividendos. No momento, esse, o HTMX, ele é o mais arriscado aqui que eu trouxe dentro desses 5 FIs, justamente por isso. Ele não está pagando dividendos e ele está muito descontado. Mas pensando sempre nesse ganho de valorização da cota, pegando esse FI de hotéis barato, muito descontado, nós podemos ter esse ganho de capital daqui para frente. Claro, nós temos que saber os riscos, saber que ele não vai pagar dividendos, mas que possivelmente daqui para frente ele já vai passar a distribuir dividendos novamente. O valor dele está gerando ali em torno de 94 por cota. O valor patrimonial, aquilo somado os hotéis, o valor do fundo imobiliário, ele ficaria ali então com uma cota de R$130, o que deixa o PVPA dele em 0,72, com 28% de desconto. Seu patrimônio líquido é de 164 milhões de reais. Ele é um fundo bem menor se comparado aqui com o primeiro que nós vimos, mas ele também possui ótimos hotéis, ótimos imóveis e esse é um fundo bem interessante para a gente investir. A sua gestora é o BTG Pactual. Agora trazendo um fundo um pouco mais seguro, nós temos aqui o KNRI, que ele investe tanto em lajes corporativas como o HGRE, que foi o primeiro que nós vimos, e também aqui ele investe em galpões logísticos. Então ele é um fundo imobiliário híbrido. Ele atua com lajes corporativas e galpões logísticos. Aqui o valor de uma cota do KNRI fica ali em torno de R$139. O seu valor patrimonial está em R$159, o que deixa o PVPA dele em 0,87. Aqui nós temos um desconto de 13% sobre o KNRI. Então ele ainda está barato. O KNRI ele é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos listados na Bolsa de Valores. Ele é da gestora Kinea, que é do grupo Itaú. Ele possui um patrimônio líquido de 3,9 bilhões de reais. Ele possui mais de 235 mil investidores. Ele é muito diversificado, ele é um fundo muito seguro e tradicional que nós temos na Bolsa de Valores. O seu dividend yield está ali em 0,5
0,67% no último mês, o que no acumulado dos últimos 12 meses ficou em 7%. O último rendimento dele foi de 0,91 centavos por cota que a gente tiver aqui do KNRI. Essa também é uma ótima opção para a gente investir pensando nessa valorização de cota. Um quarto FI para a gente investir é o XPML. Esse é um fundo imobiliário do setor de shopping centers. Ele possui aqui principalmente shoppings em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais. Os shoppings que também foram prejudicados durante a pandemia, 2020, 2021, e depois com o retorno das pessoas aos shoppings, com o aumento do consumo, com as pessoas comprando novamente, eles estão agora praticamente no seu valor justo. Nós temos ainda oportunidades de compra aqui no setor de shoppings. Aqui, por exemplo, o XPML está com PVPA em 0,98. Ele está quase no seu preço justo, mas é muito comum que esse valor, esse PVPA, ele fique para cima de 1, que o mercado ele olhe para o XPML e volta a ficar otimista com os shoppings, e aí essa cota ela tende a continuar crescendo. Nós podemos comprar uma cota do XPML com cerca de R$ 96. O seu valor então patrimonial está ali em R$ 99. Veja que ele está muito próximo do valor justo de negociação dele. O patrimônio líquido do fundo é de 1,9 bilhões de reais também. Ele é muito grande, ele possui mais de 259 mil investidores e o dividend yield dele do último mês ficou em 0,74, o que mostra aqui também que os fundos imobiliários estão retomando, que as pessoas estão consumindo, as lojas estão conseguindo pagar todos os aluguéis e isso está rendendo então bons dividendos aqui para o fundo imobiliário. O dividend yield acumulado ficou ali próximo de 8%, 7,84%. O último rendimento foi de 0,69 por cota. A sua gestora é a XP. Então nós temos aqui um ótimo fundo imobiliário, muito bem diversificado, com excelentes shoppings de alta qualidade, que nós podemos ainda investir pensando nessa valorização. Eles ainda estão descontados. E por último, para fechar a lista, nós temos aqui o MGFF11, que ele é um FOF, que é um fundo de fundos. Esse tipo de FI, ele é um fundo imobiliário que nós investimos, mas que investe em vários outros fundos imobiliários. Então, dentro da carteira do MGFF, ele possui aqui vários outros fundos também de tijolos. E ele foi muito prejudicado também durante todo esse período. Conforme os fundos de tijolos iam caindo e os fundos de papel iam subindo, e ele tinha a maior parte da carteira em fundos de tijolos, ele também caiu bastante durante todo esse tempo. E nós podemos ver que o PVPA dele está em 0,77, o que indica que ele está aqui com 23% de desconto. Então, realmente ele caiu bastante durante esse tempo. E agora, se a gente está pensando que os fundos de tijolos eles vão se recuperar, nós teremos essa alta nos FIs, então nada mais justo que a gente ter que também aqui uma ótima diversificação com o MGFF, pois aí a gente investe nele e conforme os fundos de tijolo vão aumentando, o valor dele também vai aumentar. Então essa é a ideia do fundo imobiliário, ter essa diversificação. A sua gestora é a Mogno Capital, que é muito conhecida também no ramo de FIs, e nós podemos comprar uma cota do MGFF com cerca de R$ 58, R$ 59. O seu valor patrimonial ele gira em torno de R$ 76 e por isso então tem esse desconto que deixa o PVPA dele em 0,77. Já o patrimônio líquido dele gira ali em torno de 690 milhões de reais. O número de cotistas é um pouco menor, ali em torno de 50 mil investidores. O dividend yield do último mês ficou em 0,9, ele vem pagando bem, pois dentro da lista de FIs dele de tijolos ali, que ele tem vários FIs, ele também possui FIs de papel. Então ele consegue ter essa mescla de dividendos, então ele paga um pouco mais aqui dos demais que a gente viu que são puramente de tijolos. Aqui existe um pouco de papel dentro do MGFF. O seu dividend yield acumulado ficou ali então em 11,13% ao ano, lembrando que é sempre isento de imposto de renda, então um dinheiro limpo que entra na conta. É muito interessante a gente ter esse valor entrando como dividendos e também ter a possível valorização da cota. Então nós podemos ganhar dinheiro de duas maneiras com os FIs: os dividendos que entram todos os meses, mais essa valorização da cota. O seu último rendimento foi de 0,55 centavos por cota. E aqui para fechar, então eu trouxe uma tabelinha com todos esses 5 FIs que nós vimos, mas com os principais indicadores aqui pra gente ver qual que está mais barato, qual que está mais descontado. E nós temos então, por exemplo, o primeiro que nós vimos, o HGRE, que é de lajes corporativas, que é a parte ali de escritórios. Nós podemos comprar uma cota dele com R$ 126. Ele está aqui com 0,78 de PVPA, ele está bem descontado e vem pagando um dividendo aqui anual de 8,47, vem pagando um bom dividendo. Já o HTMX, que aqui é um caso bem específico do setor de hotéis, a gente pode comprar aqui muito descontado com 0,72. Mas aqui existe um risco elevado, pois esse setor ainda não se recuperou totalmente, então existe esse risco atrelado. Ele está bastante descontado, então tome muito cuidado se você for investir aqui em FIs de hotéis. Já o KNRI, ele é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos. Ele é um fundo híbrido que atua tanto com escritórios, lajes corporativas, como também galpões logísticos. Nós podemos comprar aqui com cerca de R$ 139 e o PVPA
PVPA dele então fica aqui em 0,87, o que mostra que ainda está bem descontado, e o seu dividend yield anual fica ali em torno de 7,04%, que é um bom dividendo também. Já o XPML, que é um fundo de shopping centers, a gente pode comprar a cota por R$ 96 e o PVPA dele está quase ali no valor justo, está em 0,98, mas ainda está descontado. O seu dividend yield anual ficou ali em 7,84%. E para fechar, então, nós temos o MGFF, que é um fundo de fundos, lembrando que ele é um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. Nós podemos comprar ele com um valor aqui próximo de R$ 59. Ele está bem descontado, com 0,77 aqui no PVPA, e o dividend yield anual dele está muito bom, está ali em 11,13%. E é isso, se você acredita nessa tese que nós estamos chegando no final do ciclo de juros, que a partir daqui as coisas vão melhorar, nós estaremos controlando a inflação em um médio e longo prazo, as coisas irão melhorar, a inflação irá baixar, a taxa de juros vai acompanhar essa baixa também, e com isso os fundos de tijolos passarão a ter uma valorização, nós teremos aqui uma alta nesses fundos imobiliários. Então você pode pegar como exemplo esses 5 FIs que nós vimos aqui no vídeo e também procurar outros desses setores, e quem sabe agora você começa a direcionar os seus aportes para esses fundos imobiliários. Agora, claro, eu não vou me desfazer dos meus FIs de papel, eu vou manter eles em carteira, pois eles vão continuar pagando ótimos dividendos por um bom tempo, até nós termos uma taxa Selic novamente lá embaixo, quem sabe ali nos 6%, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Claro que sempre precisamos ter muita cautela e também sempre manter uma carteira diversificada. Não adianta eu correr tudo para tijolo agora pensando que eu vou ganhar muito com isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente sempre tem que manter uma certa diversificação, a gente manter a nossa carteira equilibrada, pois aí com essa carteira diversificada, não importa o cenário que nós estamos vivendo, nós estaremos sempre ganhando dinheiro. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui trazendo vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas indicações para você continuar assistindo, ou então aqui na descrição eu vou deixar uma lista de alguns vídeos aqui falando sobre fundos imobiliários, algumas comparações de FIs que nós fizemos aqui no canal. Então, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018, te vejo semana que vem e falou!